Olá meninas, tudo bem com vocês? Eu sou a Primeriano, sejam muito bem-vindas ao canal. Esse é um vídeo que eu já tava muito ansiosa pra gravar, porque é um vídeo que eu pesquiso muito desde que eu engravidei do Heitor, tanto de experiência das mamães, quanto de especialistas também no assunto. Então, eu anotei aqui as principais coisas do que aconteceu na introdução alimentar do Heitor, e eu vou deixar aqui do lado passando fotinho pra vocês, vídeos e tudo mais. O que der pra passar aqui, eu passo, tá, gente? Eu tentei acompanhar o máximo e mostrar pra vocês o que é que a gente tá fazendo aqui e se tá dando certo ou não. Eu anotei tudo, tá? Pra não esquecer de nada. E se eu esquecer de alguma coisa que você tem dúvida, pode perguntar aqui nos comentários que eu respondo pra vocês, tá? Pra começo de conversa, eu quero dizer que a minha experiência não tô dizendo pra você faça igual a mim, sabe? Eu sou uma mãe como vocês e só isso, gente. Tô tentando fazer o melhor pelo meu bebê. Essa é a realidade. Então, essa é a minha experiência. Se alguma coisa for boa para você, usa aí. Se não for, não tem problema, faz do jeito que você achar melhor. E também comenta aqui embaixo como é que você tá fazendo, tá sendo totalmente diferente do de mim. Se você também já tá preocupada e é por isso que tá vindo nesse vídeo, ainda tá grávida, já tá pesquisando sobre alimentação, comenta aqui embaixo que eu quero conversar com vocês. Bem, para começo, vocês sabem que eu já tenho um filho, o Gabriel, ele tá com 12 anos agora, e então eu já passei por essa questão de introdução alimentar. Só que na minha época não tinha nem esse nome. Pelo menos se tinha, não fui informada, né? E o Gabriel não comeu papinha, apesar de que foi a orientação que eu recebi. O Gabriel não aceitava papinha. Em seguida, a gente já começou a dar coisas inteiras pra ele e ele começou a comer. Mas papinha, ele sempre cuspia tudo. Até hoje, o Gabriel não come nem purê de batata, gente, só pra vocês terem uma ideia. Então, o Gabriel, ele tem uma alimentação excelente, ele come tudo que você der pra ele, ele come. Então, não tem um problema. Eu acho que isso foi uma coisa muito boa. Só que na época eu não conhecia esse método BLW, eu não sabia que isso era certo, eu achava que eu tava dando comida de uma forma errada pro meu bebê. Porque como ele não comia igual os outros bebês normalmente comem, eu achava que eu tava fazendo errado. E na verdade não, tava tudo ok, ele comeu de tudo. Uma coisa que eu já falei pra vocês em outros vídeos é que a pediatra aconselhou que a papinha dele, né, que a alimentação do Gabriel fosse uma proteína, um carboidrato e uma folha verde escura. Então brócolis, espinafre, couve, essas coisas assim. E isso eu trouxe já pra alimentação do Heitor também. Então toda a alimentação que o Heitor tem essas coisas. E quando eu engravidei do Heitor, né, como eu falei pra vocês, eu comecei a pesquisar demais sobre introdução alimentar do bebê. E eu descobri o quê? Eu descobri que as pessoas se contradizem demais, tanto pediatras como especialistas em alimentação. Todo mundo se contradiz, não tem um meio termo, sabe? Uma coisa ou outra que todo mundo concorda, mas em algumas outras o pessoal se contradiz demais e acaba dando um nó na nossa cabeça. Então eu decidi fazer aquilo que parecia mais sensato para minha realidade, para a realidade da minha família. E a primeira coisa que eu acho que todos eles concordam, né, com todas essas pesquisas que eu fiz, e pediatra concorda, é o quê? Que a alimentação já deve começar desde a gravidez. Então, desde o princípio ali da gravidez, eu já comecei a mudar a alimentação aqui em casa. A gente já tem uma alimentação regularmente adequada, sabe? A gente come literalmente de tudo que é bom. A gente gosta bastante disso, né? De bastante verdura e frutas e tudo. E a gente come uma variedade até que legal de tudo isso. Eu acho que não tem nada que a gente não come, na verdade. Só que às vezes a gente não tem tanta preocupação. Então, não se preocupa com a variedade adequada, com o que tá comendo e as porções. Então, eu comecei a adequar tudo isso desde a gravidez. E remover o sal também. O que ainda é um desafio aqui em casa. Pra mim, assim, já tá bem fácil de aceitar comida quase sem sal. Eu não tenho mais problema nenhum. O Gabriel também não reclama, mas o Cosme reclama bastante. E além do sal, né, que eu removi também temperos industrializados, tipo aqueles sazonzinho, esses temperinhos, Ajinomoto, essas coisas assim. Eu removi tudo, né, não usamos mais esse tipo de tempero. Durante a gestação também, eu tirei molho de tomate, ketchup, mostarda. Hoje eu já uso um pouco de tudo isso, mas é pouco. Sempre prefiro fazer o natural, mas quando não dá, que tá um pouco mais corrido, eu acabo recorrendo ao industrializado. Mas geralmente a gente tenta fazer o mais natural possível aqui em casa agora, depois do Heitor na nossa vida. E como o Gabriel não comeu papinha, eu não quis reproduzir isso também com o Heitor. Então eu queria dar o tal do BLW pro Heitor.
Eu amei a proposta do BLW, amei os cortes da criança poder comer, cheirar, tocar, a criança conduzir a alimentação, isso eu achei também maravilhoso, uma coisa que eu deixo muito o Heitor fazer aqui em casa. O Heitor é muito preguiçoso, ele não pega toda a comida, às vezes ele pega pra comer, mas na maior parte das vezes ele quer que você dê na boca dele. Então, eu tanto uso o BLW, quanto eu uso a famosa papinha. Eu não faço papinha de jeito nenhum no liquidificador e nem peneirada, gente. De jeito nenhum, nunca fiz nem com o Gabriel. A pediatra do Gabriel já tinha orientado que era só amassado com garfo. O Heitor gosta, por exemplo, bastante de abóbora com feijão. Então, às vezes, eu misturo ali a abóbora com feijão, mas sem nem amassar, sabe? Só dá aquela misturada mesmo, a abóbora já dá uma amolecida e ele come desse jeito. Desde o primeiro dia, a gente já deu pro Heitor café da manhã, almoço e um lanchinho da tarde. Desde o primeiro dia, e ele aceitou tudo isso, tá? Então, ele come super bem, ainda mama no peito, não toma mamadeira. E no início, eu amassava tudo com garfo, mas agora ele já tá com 7 meses e ele não come mais amassado com garfo, tá, gente? Nem arroz, nem feijão, nem nada, ele come amassado com garfo. Ele come tudo como se ele fosse uma criança grande, com 7 meses. Eu acho que uma coisa legal de falar também é que quando a gente começou, eu tinha optado primeiro por dar alimentação pra ele só aos 6 meses de idade. Sim, desde os 4 meses, o Heitor virou um furacãozinho. Ele saía derrubando nosso prato, querendo pegar as coisas de dentro da nossa boca, sabe, tava terrível. Então foi muito difícil segurar a alimentação do Heitor até os 6 meses. E aí a gente acabou dando com quase 6 meses, né? Eu acho que faltava uma semana pra completar os 6 meses. Aí o Cosmo falou, não aguento mais, vamos começar a dar comida pra esse menino, senão eu vou enlouquecer. E aí a gente começou, e a primeira comidinha que ele comeu foi uma pera. Ele detonou a pera, a gente deu a pera com casca pra ele. E um pedaço assim com casca, igual manda no BLW, né? Porque era a nossa intenção principal. E aí ficou só aquela casquinha fininha. Comeu tudinho, gente. Foi a coisa mais fofa do mundo. A gente ficou apaixonado. O Heitor amou a primeira comidinha dele. E em seguida já veio o almoço, já veio o café da tarde. Enfim, eu descobri que, na verdade, a forma que eu alimento o Heitor não se chama BLW. É participativa, tá? Isso bem depois que eu comecei a alimentar o Heitor. Eu continuo pesquisando até hoje, tá, gente? Ele tá comendo e eu continuo pesquisando. E como eu nunca consegui dar essa autonomia pro Heitor, assim, pra comer sozinho, pra pegar, pra cheirar, pra jogar tudo, sabe? Então, eu sentava com ele direitinho e dava a comida devagarzinho pra ele. No início, dar comida de colher pra ele não funcionou, porque tanto eu fazia os pedaços ali, né, que nem o BLW manda, só no vapor, essas coisas assim, pra ele sentir o sabor da comida. Como eu fazia também comida bem temperadinha pro Heitor, mas ali a papinha misturadinha, amassado com garfo, então tinha que dar com a colher, eu não deixava ele pegar com a mão assim tudo, sabe? Então assim, eu fui vendo que eu me sentia segura pra fazer e o que o Heitor aceitava também, e foi dando certo. Então é dessa forma que eu tenho alimentado o Heitor até hoje. No início, como eu falei, não dava certo colher, porque ele comia a colher. Então, ele prendia a colher aqui na boca e eu não conseguia continuar dando comida pra ele. E aí, então, a gente dava o quê? Os punhadinhos, assim, com a mão. Colocava na boca dele e ele comia tudo, tudo, gente. Eu acho que, principalmente, essa questão de alimentação, de introdução alimentar do bebê, a gente entender que vai ser, assim, do jeito que o bebê quiser, sabe? Que não é um padrãozinho que você vai seguindo. Eu acho que uma das maiores preocupações é que as mães, às vezes, veem, por exemplo, o meu bebê, ele come muito bem. Então, você tá vendo aqui o meu bebê comendo muito bem desde que ele começou a comer, desde o primeiro dia. E aí você começa, meu Deus do céu, o meu bebê não come aquela quantidade que o bebê da Pri come. Não, não pensa assim. Seu bebê vai comer a quantidade que ele precisa. E ele vai se adaptando aos poucos. Às vezes ele vai comer uma colherzinha de nada. O Heitor tem, às vezes, de passar 3 dias sem querer comer quase nada, sabe? Cheira ali a comida, come uma colherzinha, empurra, não toma o café da manhã, nem nada. Aí daqui a pouco passou aquele período ali que ele tá meio enjoadinho, que não quer comer, sai comendo, gente, até o reboco da casa, se deixar, sabe? Então, não se preocupa com isso. O seu bebê, ele vai te mostrando o que ele quer, da forma que ele quer. Às vezes o Heitor come, por exemplo, uma coisa grelhada, mas já não come essa mesma coisa cozida. Então, eu acho que muito da nossa criatividade, de prestar atenção, de como a criança tá comendo. Uma outra coisa que eu também decidi desde a gravidez é que eu não daria industrializados pro Heitor, que foi uma coisa que eu errei com o Gabriel. Eu falo que eu errei, eu sei que muita mamãe usa esse tipo de coisa que eu vou falar agora, então, como eu falei pra vocês, é a minha experiência e a forma como eu pesquisei, eu realmente não pretendo dar pro Heitor. Danoninho,
Assim, claro que em algum momento da vida ele vai comer. Mas agora, quando ele é bebê, que eu decido o que ele come, não vou dar danoninho, não vou dar mucilon, eu não vou dar biscoitinho maisena. Então, assim, todas essas coisas, algumas dessas coisas, na verdade, né, porque ainda tem mais, eu dei pro Gabriel. Desde o primeiro dia da introdução alimentar do Gabriel, eu dei pro Gabriel essas coisas. Eu via na casa das pessoas, eu via passando no comercial na TV, e eu era muito iludida, porque eu achava que aquilo era comida de bebê. Então, bebê precisa de mucilon, bebê precisa de danoninho, bebê... Não, gente, não precisa. Não precisa, bebê precisa de fruta, de legume, de comida, sabe? De verdade, comida saudável e não de industrializado. Eles fazem a gente acreditar nessas coisas e não é real. Então essa foi uma decisão que eu tomei, de não dar nada disso. Ah, mas o teu bebê não come mingau, né? Que o mucilon seria mingau. Sim, ele come mingau de aveia. Inclusive, ele ama aveia com banana, por exemplo. Ama mingauzinho. Só que ele come na colher. Eu faço mingau, por exemplo, de aveia com maçãzinha cozida. Gente, ele ama demais. Mas ele come aveia, não come mucilon. Ele come danoninho? Come danoninho. Eu faço danoninho pra ele em casa e ele come danoninho. E aí, assim, então a gente vai se adaptando. Faço biscoitinho pra ele, faço pãozinho pra ele. Pão também é uma coisa, né, que muita gente diz que só é pra dar depois dos 10 meses, porque ele gruda no céu da boca do bebê. É uma coisa que a gente come muito aqui em casa. Então era impossível que o Heitor não comesse, não experimentasse, né? Ficava muito difícil. E ele experimentou, ele se adaptou super rápido e hoje ele come pão também, tá? Por isso que eu faço, deixei até uma receitinha já de pão integral aí pra vocês e eu faço. O açúcar, o Heitor, infelizmente, já come alguma coisa de açúcar. Que é, por exemplo, quando eu faço um bolo, quando eu faço pão, porque tudo isso que eu faço vai açúcar, né? Então, ele come ali um pedacinho, alguma coisa dessas coisas assim com açúcar. Mas, de jeito nenhum, eu dou biscoito pra ele industrializado. Não compro nada assim que seja com açúcar. Por exemplo, docinhos, essas coisas ele não experimenta. Se a gente for comer, sei lá, um chocolate, uma sobremesa, tem que ser longe dele, porque senão ele ataca. Ele ataca mesmo, gente. O Heitor, ele não espera você oferecer pra ele vai em cima. Eu queria que a nossa alimentação e a do Heitor fossem muito parecidas. Então, por exemplo, no dia que a gente tá comendo frango, o Heitor tá comendo frango. Se o Heitor tá comendo ovo, a gente tá comendo ovo. Então, eu tento fazer com que a alimentação dele seja mais parecida com a nossa. E também nas receitas que eu faço, que eu sei que ele vai comer, eu tento substituir tudo, gente. Se vai açúcar, eu tento colocar um açúcar mascavo. Se vai leite, eu tento colocar um leite vegetal ou água. E por aí vai. Eu tento substituir ao máximo o que dá. Eu também não entrei, assim, nessa questão assim completamente saudável. Não vou dizer pra vocês que o Heitor nunca provou nada com açúcar refinado, porque ele já provou, né, açúcar refinado, ele já provou coisas que contém leite, mas é assim, pequeníssimas quantidades, sabe? E o restante eu tenho, tudo que eu pretendo dar pra ele, eu tiro sempre. Como eu disse pra vocês, a primeira coisa que o Heitor comeu foi pera, e em seguida ele já começou a comer tudo, gente. A fruta que ele mais ama é laranja. Desde o princípio da alimentação dele, a laranja é a predileta. Ele prefere ela in natura, você dá pra ele chupar assim, fica nada. Ele chupa uma laranja tranquilamente inteira, tá? E do que o suco, tá? A gente faz suquinho, a gente faz chá, mas ele prefere a fruta. Eu tenho até um vídeo aqui contando a nossa experiência com o Heitor, porque ele teve prisão de ventre durante esse primeiro período aí de introdução alimentar. E foi desesperador. Quem já passou por isso sabe como é que é, gente. É terrível quando o nosso bebê tá sofrendo ali. E isso porque o Heitor bebe muita água, tá? A gente oferece... Eu acho que o importante é isso. Você oferecer água o tempo todo. Porque na mesma hora que ele não quer, daqui a pouco ele bebe. Então, a gente tenta oferecer o tempo todo. A mamadeira tá sempre perto com água. E sempre que dá, a gente oferece água pra ele. Às vezes, agora, ele pede. Eu acho a coisa mais incrível do mundo, porque ele dá uma choradinha assim, você, tipo, meio que apontando pra mamadeira, e aí você dá a mamadeira e ele bebe aquele monte de água porque ele tá com sede. Então é bem legal mesmo, agora ele já tá nessa questão de aprender a pedir mesmo, mas antes a gente oferecia assim, sabe, de 5 em 5 minutos, 10 em 10 minutos, o tempo todo que a gente lembra, a gente oferece água pra ele, pra não ter prisão de ventre, e mesmo assim teve.
Nesse início, ele não comia mamão, ele não gostava de mamão, não gostava de abacate, e hoje ele come tudo, gente. Come demais mamão e abacate, só pra vocês terem uma ideia. Isso é uma coisa muito importante também. Não desiste. Se o teu filho não quer comer alguma fruta, uma verdura, alguma coisa, vai oferecendo sempre, porque depois que ele experimentar várias vezes, o paladar dele vai se acostumar e ele vai começar a comer. Mas no início, essas coisas que soltavam mais o intestino, ele não comia. Então ele teve esse problema assim, e isso porque a gente não ofereceu coisas que a gente sabia que prendiam o intestino no princípio, como banana e maçã. É uma fruta que eu acho que quase todo mundo coloca ali como introdução para os primeiros dias da alimentação do bebê, e a gente já sabia que isso prendia o intestino, então a gente não colocou, e ainda assim a gente teve problema. E aí ele passou 5 dias com prisão de ventre, e eu acabei usando um truque infalível, assim, maravilhoso, e eu vou deixar aqui nos cards pra vocês, quem tiver problema aí com prisão de ventre do bebê, dá uma olhadinha lá no vídeo que tem uma dica ótima pra vocês, tá? E assim, gente, com relação ao sal, é uma outra coisa que o pessoal se contradiz muito, inclusive pediatra para pediatra. Se você consultar, às vezes, 2 pediatras, um vai dizer uma coisa e o outro vai dizer outra completamente diferente. Então, o que eu decidi? Eu conversei com a enfermeira, que o Heitor ele já não estava mais passando com a pediatra por conta da quarentena, ela é do setor de risco, então a gente teve que entrar em contato com a enfermeira-chefe lá, e ela é, assim, é uma profissional excelente, gente, vocês não têm noção. Amo demais aquela mulher. E ela pegou e me explicou tudo direitinho. E ela falou o seguinte: não coloca sal, né, na comida do bebê. Mas caso você vai colocar, no caso, só no arroz, não tem problema. Porque o Heitor, ele come do mesmo arroz que nós comemos. E não tem como cozinhar o arroz sem sal e colocar o sal depois, porque fica ruim, né? Então, o arroz, o Heitor sempre come com sal. Com mínimo de sal, como eu falei pra vocês, a gente veio diminuindo desde lá da gestação, então nossa comida tá bem sem sal mesmo. O Cosme reclama, mas é a realidade, gente. A gente tem um bebê em casa, a gente tem que cuidar do bebê, e sem contar que a gente tem que cuidar da gente também, né? O sal, na verdade, o que ela me explicou é que ele não é o inimigo da saúde como o açúcar. O açúcar, o ideal era que a gente não comesse nada com açúcar, mas o sal, ele, na verdade, ele faz bem pra nossa saúde, desde que em quantidades mínimas. Uma vez eu vou falar pra vocês, façam do jeito que vocês acharem melhor pra vocês. Aqui em casa é assim que eu faço, e assim, Heitor bebe muita água, não tem problema nenhum com o Heitor de alimentação, tem dado assim tão certo, gente, vocês não têm noção. Meu filho come de tudo e muito bem. Ele já comeu aí nesses 2 meses, né, praticamente, de introdução alimentar, eu acho que ele, sei lá, eu acho que ele já comeu de tudo, gente. Já comeu cuscuz, já comeu ovo, já comeu carne, já comeu abacate, já comeu batata doce, cará, inhame, couve, brócolis. Ele é apaixonado por brócolis, tanto ele quanto o Gabriel. Ele tem um paladar semelhante ao do Gabriel, porque tanto o Gabriel quanto o Heitor, eles gostam muito de coisas azedas, né? Então, assim, laranja, quando tá mais azedinha, morango, acerola, tudo isso o Heitor ama, porque é mais azedinho. O Gabriel também gosta dessas coisas mais azedinhas. Eu fiz um danoninho de inhame pro Heitor e fiz uma geleiazinha de morango com maçã e misturei nesse danoninho e, gente, ficou super azedinho mesmo. E o Gabriel amou. Então, assim, gente, é muito gostoso você fazer as receitinhas pro bebê, você tá procurando tudo isso. Eu faço muita receitinha, a gente já fez pãozinho de queijo de mandioquinha pro Heitor. Então, de tudo que vocês imaginarem, o Heitor já provou, e o que não provou ainda vai provar. Fruta, ele come banana, ele come carambola. Engraçado que, assim, até esses dias atrás o Heitor não comia banana in natura. Ele comia banana com aveia, banana cozida, banana grelhada, banana assada, mas não banana crua. Normal ali, não. E do nada, minha mãe ofereceu a banana pra ele e ele comeu. Então, é questão de insistência, é questão de carinho mesmo. Não come de um jeito, vai fazendo de outro, até o bebê se adaptar e comer do jeitinho que ele quer. Ele vai te mostrar o que ele gosta. Essa é uma coisa que eu gosto muito também na questão do BLW, porque ele ensina isso, né? Que o bebê conduz a alimentação. Então, hora para comer. O Heitor, hoje ele tá bem adaptado nos horários. Então, quando dá 11h30 da manhã,
tem que estar com o almoço pronto, porque o máximo que você aguenta a gritaria dele de fome é até as 11h35, porque da 11h30 ele tá com fome. Depois vem o café da tarde, esse ele não tem muito horário, é o horário que você percebe que ele tá com fome e aí ele come de novo. E aí então come uma fruta, de manhã ele come só fruta, né, pra não atrapalhar o almoço, eu tento dar só fruta pra ele, que é uma coisa mais leve, então eu dou uma mamão, alguma coisa do tipo, e de tarde ele já come alguma coisa um pouquinho mais pesada. Uma coisa que ele tá comendo bastante aqui ultimamente é um pirãozinho de banana com farinha de milho, ele tá amando, ele come cuscuz, ele come tudo essas coisas assim, à tarde ele come super bem. E agora, o Heitor, ele decidiu, não fui eu, que ele quer jantar. Então, agora ele sempre toma uma sopinha antes de dormir, porque, gente, ontem mesmo foi catastrófico, assim, deu 7 da noite, começou o berreiro, porque ele tava com fome e ele queria jantar, ele não queria mamar, ele não queria nada, ele queria jantar. Então, teve que fazer janta pro Heitor e ele tá jantando agora aos 7 meses, já tem mais ou menos uma semana que ele começou a jantar. Uma coisa assim que tanto o Gabriel e o Heitor têm de muita diferença é a seguinte. O Gabriel parecia aquele boneco da Michelin, sabe? Michelin, não sei como é que fala, vou deixar o boneco aí. O Gabriel parecia esse boneco aí, gente. De tão gordo que ele era, sabe? Se jogasse o Gabriel de uma ladeira, ninguém pegava mais, não. Então, e era só alimentação exclusiva até os 6 meses de idade. E depois que ele começou a comer, ele comia de tudo também, assim, tipo o Heitor. Mas ele continuava super gorducho desse jeito aí. E já o Heitor, ele come muito bem, ele mama super bem também, teve uma alimentação exclusiva. E o peso deles é completamente diferente. O Heitor, ele é um bebê mais... Ele é fofo, meio gordinho, mas ele é um bebê mais magrinho. Ele não é como era o irmão, sabe? E a alimentação foi muito semelhante, tirando os industrializados que eu dei pro Gabriel. A alimentação deles é muito semelhante. Então, assim, não compara o teu bebê com o bebê do fulano de tal. Ah, mas o meu bebê tá comendo, mas não tá engordando. Mas ele tá dentro do peso? Tá tudo ok. Não precisa se preocupar. Ah, meu bebê tá só se alimentando no peito, mas o bebê da minha vizinha parece uma bolotinha e o meu não tá engordando desse jeito, não. Ou então meu bebê tá muito gordo e o da vizinha tá magrinho. Não compara, gente, não compara. Se o pediatra tá dizendo que o seu bebê tá ok, ele tá ok, né? Isso tanto na alimentação exclusiva, na amamentação exclusiva, quanto também na introdução alimentar. Não compara, porque as crianças são completamente diferentes. Inclusive aquelas que veio de dentro de você, no mesmo padrãozinho, porque eles são muito parecidos dos meus filhos e ao mesmo tempo são muito diferentes. Então não se preocupa com isso, tá? Isso eu acho que é uma coisa muito importante também pra dizer. Gente, eu acho que eu comentei tudo, não sei se ficou faltando alguma coisa, se ficou faltando, você tem dúvidas sobre alguma coisa do que a gente tá fazendo aqui com o Heitor, me pergunta aí nos comentários que eu tento responder pra vocês. Como eu disse, não sou especialista, eu sou só uma mãe que erra, que acerta, que tenta, como você, mas a gente vai trocando experiência, o que dá certo pra mim pode dar certo pra você e às vezes vice-versa e não, né? Mas vamos tentar se ajudar aí nessa questão de introdução alimentar, que eu acho que é muito importante. Eu espero ter mostrado pra vocês tudo que eu queria mostrar, porque era um vídeo que eu tava muito ansiosa pra fazer. Um grande beijo no coração e até o próximo vídeo.